Em meio a essa paisagem maravilhosa, nós vamos começar hoje o nosso vídeo. E hoje traremos em pauta um ótimo tema. Quais as razões que impedem tantas pessoas pelo mundo de acreditar em Deus? Vamos explorar algumas dessas razões neste vídeo. Vamos começar! Desde o início dos tempos, pessoal, as pessoas têm buscado respostas para perguntas fundamentais sobre a vida. Elas querem saber mais sobre os mistérios que envolvem a morte, a existência e a natureza do universo. Muitas pessoas, pessoal, encontram respostas para essas perguntas de várias formas. Alguns na religião, outros na crença em um ser supremo, Deus, e outros ainda na crença de vários deuses. No entanto, pessoal, existem muitas pessoas que não encontram essas respostas na religião e, como resultado, não acreditam em Deus. Continuando aqui, pessoal, vemos aqui no Instituto Humanitas Unicinos esse seguinte título, Estados Unidos, adeus à fé? É uma pergunta. Pesquisa revela que crescem os números de ateus e agnósticos e cai o de cristãos. Então, pessoal, uma das justificativas que as pessoas dão de serem ateias, de não acreditarem em Deus, é que existem muitas poucas evidências concretas da existência de Deus. Segundo essas pessoas, a maioria das religiões é baseada em textos sagrados que foram escritos há milhares de anos e que muitas vezes são interpretadas de maneira diferente por diferentes pessoas. O que vocês acham? Vocês concordam com esta argumentação? Além disso, também, algumas pessoas dizem que não há evidência científica que prove a existência de Deus ou qualquer outro ser sobrenatural. Será que esse argumento se sustenta? O que vocês acham? Deixem o seu comentário aqui embaixo. Então, aqui no Wikipedia, nós vemos aqui, por exemplo, na América do Sul, Uruguai, 17,2% de ateus ou agnóstico, 23,2% acredita em Deus, mas sem religião. Na Argentina, 11,3% indiferente à religião, incluindo agnósticos e ateus. No Chile, ateus ou agnóstico, 8,3%. No Brasil, 8% ateus, agnósticos ou sem religião. Na Colômbia, 1,9% de não religiosos. Peru, 1,4% de não religiosos a partir de 1993. No Paraguai, 1,1% não são religiosos. Aqui, na América do Norte, nos Estados Unidos, 11% de ateus, 10% agnóstico. Então, pessoal, existem vários argumentos que as pessoas usam para não acreditar na existência de Deus. E alguns que acreditam, acham que Deus é um Deus mau. E uma das justificativas é por que existe o mal. Olha para vocês verem nesse texto aqui. De resto, como Deus pode tolerar o mal, o sofrimento de crianças inocentes,
para não falar da crueldade eterna do inferno? Na pior das hipóteses, as religiões parecem ser tiranias obscurantistas, adoradoras de um ditador cósmico. Na melhor, o conforto de um placebo superlativo. Então, pessoal, essa que é algumas, das argumentações. Esta semana mesmo eu estava conversando com minha sobrinha de 8 anos. Ela tem uma amiguinha na escola da mesma idade. E a minha sobrinha, por ir na igreja, estava falando, de Deus para essa garotinha. Essa garotinha perdeu a sua mãe, mora com a avó, e ela disse que não acredita em Deus, e que se Deus existe, ela tem raiva de Deus, porque Deus levou a sua mamãe. Então, pessoal, é complicado esse tema. Não tem como nós fugirmos dessa pergunta. Se Deus é bom, se Deus é justo, por que Ele permite que o mal e o sofrimento existam? Então agora nós vamos tentar responder a essa pergunta. Vamos responder essa pergunta baseado no que muitos teólogos, filósofos e pessoas de diversas crenças estudaram e vêm estudando há séculos. E dentro disso, eles propuseram várias respostas possíveis a essa pergunta. E agora nós vamos a elas. A primeira resposta é que Deus permitiu o mal e o sofrimento no mundo porque deu aos seres humanos o livre arbítrio. Ou seja, o homem foi criado com a capacidade de escolher. Escolher o quê? Entre o bem e o mal. A Bíblia diz em Provérbios 16:9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, pessoal, para que a escolha seja verdadeiramente livre, Deus não pode impedir que as pessoas escolham o mal e suas consequências, que inclui o sofrimento. Nesse sentido, o mal e o sofrimento são resultado das escolhas humanas e não de uma ação direta de Deus. Uma segunda resposta, porque existe o mal e o sofrimento no mundo, segundo os estudiosos, é para teste da nossa fé. Vamos agora, pessoal, ler alguns versículos aqui que fala, do teste de fé, da provação. Então vamos lá. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Provérbios 17:3. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusestes fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Salmo 66, do 10 ao 12. Nisso vos exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 6 ao 7. Um homem, pessoal, que passou pelo teste da fé, com toda certeza, foi Jó. Ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu a saúde, mas se manteve firme. A fé que Jó teve em Deus o capacitou a superar e vencer todas as adversidades. Uma outra resposta, porque o mal e o sofrimento existem, é para que nós possamos ter aprendizado e crescimento.
A maioria das pessoas concordam que o sofrimento e o mal podem ser necessários para que as pessoas aprendam e cresçam. Por exemplo, quando uma pessoa passa por uma doença grave, pode aprender lições valiosas sobre a vida, a morte e o valor da saúde. O sofrimento também pode fortalecer a resiliência e a capacidade de empatia das pessoas. Como a maioria das pessoas não consegue compreender perfeitamente e totalmente porque o mal e o sofrimento existem, então elas colocam isso como um mistério divino. Deus pode, ter os seus próprios motivos para permitir o mal e o sofrimento, e cabe a nós confiar em sua sabedoria e amor. Então, pessoal, as pessoas usam diversas justificativas para apresentarem a sua falta de crença na existência de Deus. E como nós já falamos aqui, uma delas é a falta de evidências da existência de Deus. A segunda é o problema do mal. E a terceira é as diferenças religiosas. O problema, pessoal, das diferenças religiosas é uma pergunta interessante e complexa e que pode ser respondida de várias formas, dependendo da perspectiva adotada. Muitos estudiosos, pessoal, argumentam que a existência de diferentes religiões reflete a limitação humana em compreender completamente a natureza divina. Nós, como seres humanos, temos capacidades cognitivas limitadas e estamos sujeitos a influências culturais e sociais que podem afetar nossa compreensão da verdade. Portanto, a existência de múltiplas religiões pode ser vista como uma expressão da condição humana e da nossa limitação em compreender plenamente a verdade divina. E para finalizar, pessoal, eu quero deixar bem claro que eu acredito em Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Acredito no seu Filho Jesus Cristo e a minha fé é baseada em uma combinação de experiências pessoais, da leitura e estudo da Bíblia e dos argumentos filosóficos e teológicos que me levam a essa crença. É muito bom saber que eu não estou só, que eu tenho alguém que é superior a mim, alguém que cuida de mim. É bom saber que quando a minha vida aqui terminar, eu tenho um outro lugar maravilhoso me esperando. É muito bom saber que Jesus veio a este mundo e que trouxe a sua paz e a sua alegria a todos que o receberem. É muito bom saber que o nosso Deus não está morto, mas que Ele está vivo e que logo, 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 Ele voltará.